Nós honramos nessa noite o Senhor Deus, Yahweh, o Deus de toda a terra, de todo o universo, de todas as galáxias, o Deus dos dois mais poderosos profetas do Senhor. Nós honramos também a nossa preciosa, reverendíssima arcebispa do Brasil, Portugal, Luciane Toledo. Honramos os nossos bispos eleitos, honramos os pastores sênior, honramos todos os santos que estão nessa Assembleia. Momento de muito temor para mim, para todos nós. Estamos recebendo uma palavra que vem diretamente de Deus, de uma maneira muito direta, uma maneira totalmente que está nos trazendo de volta a um arrependimento profundo, a considerar o nosso viver, considerar o que estamos fazendo na Terra. O tempo é um tempo de alerta para nós, é um tempo bastante crítico, mas nós temos esse falar de Deus, que está nos conduzindo para uma santificação, tá? E nos preparando de uma maneira única em toda a Terra, para aquele glorioso dia do Senhor. Somente nós não estamos aqui nos orgulhando, mas o Senhor concedeu somente para aqueles que estão debaixo da nuvem essa graça de ouvir o próprio Deus e ser preparados pelo próprio Deus para o arrebatamento e para a entrada definitiva da noiva na segurança dos céus. Eu gostaria já imediatamente de pedir para os santos, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, o capítulo de número 3, o versículo de número 10. Esse tem sido o nosso versículo nas últimas ministrações, repetindo Apocalipse 3, o versículo 10. Eu gostaria de pedir, se já estou aqui como co-host. Obrigado, Bispo João Rafael. Apocalipse 3,10 fala assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança. Aí nós temos, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então nós temos esse versículo, nós temos duas partes importantes. A primeira é, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Então nós temos uma promessa consignada aqui. Se nós guardarmos a palavra da perseverança, então ele vai nos guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então é uma promessa consignada. Se vocês fizerem isso, eu farei isso. Então nesse início nós gostaríamos de considerar a palavra da minha perseverança, a palavra da minha paciência. O Senhor tem falado de uma maneira tão nobre conosco. Essa palavra que está vindo para nós. Que palavra é essa que nós precisamos guardar? Guardar de uma maneira tão especial. Guardá-la de uma maneira subjetiva. E tornar essa palavra o nosso viver, para que o Senhor venha nos guardar daquele dia. Para que nós não venhamos cair naquela dispensação depois do arrebatamento. É uma dispensação cruel, é uma dispensação aonde os dois poderosos profetas do Senhor já estiveram lá, já vivenciaram aqueles dias e eles estão nos orientando: não vá para lá, não entre lá, não queiram cair naquela dispensação. A ira de Deus, os juízos de Deus serão derramados fortemente por esses dois guerreiros da eternidade. Mas hoje, então, nós podemos guardar essa palavra que está sendo falada para nós. Qual é o foco principal do inimigo hoje? Nesses dias é silenciar essa palavra. É tirar essa palavra de nós. É por meio da palavra que Deus, ele pode fazer tudo que ele planejou fazer na terra. É por meio da palavra de Deus que Deus, ele pode transformar os homens, conformar os homens
e prepará-los para o arrebatamento. Deus, ele tem a sua palavra, e é por meio dessa palavra que Deus traz a sua vida para nós. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus. A palavra de Deus, ela nos traz a direção para onde Deus está nos levando e o que Deus quer fazer. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Nós tivemos em toda a Bíblia épocas que Deus não pôde falar, que a sua palavra era escassa, que a sua palavra não era mencionada com frequência. Deus não podia falar. Os homens não suportavam ouvi-los. Os homens não queriam ouvir a Deus. Houve épocas que Deus precisou usar até jumentos para falar, porque os homens, por um lado, não queriam ouvi-lo, por outro, não queriam ser usados por ele. E todas as vezes na Bíblia, quando a palavra de Deus ela não é ministrada, quando os homens não querem a palavra de Deus, nós sabemos que entra a desordem, que entra a falta de reverência e principalmente a apostasia. A queda é constante. É a palavra de Deus que traz as visões de Deus. É a palavra de Deus que traz para nós o desejo de Deus. Quando Deus fala na terra, é para salvar os homens. E todas as vezes que Deus está falando com os homens, é porque ele tem algo importante para falar. Identificar essa voz, identificar a mensagem que essa voz está trazendo para nós. É sabedoria para aqueles que vivem nessa geração. Dar valor a essa palavra, trazer essa palavra para o nosso viver, vai mudar a nossa eternidade. No princípio era o verbo, João capítulo 1, versículo 1. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então nós temos no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui nós temos a palavra. Mas olha, essa palavra estava com Deus. E essa palavra era Deus. Essa palavra, ela estava na eternidade. Nós não tínhamos acesso. Enquanto aqui na terra, os homens, eles se metiam em apostasias, ensinamentos malignos de demônios. O versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós temos aqui a palavra, nós temos aqui como a segunda pessoa da Trindade. Os profetas têm nos falado isso. Nós temos o Pai, nós temos a palavra. Quando o Pai está com a sua boca fechada, ele é o Pai. Mas quando ele fala, a palavra flui. E essa palavra, no versículo 14, João 1,14, vamos ver como está escrito. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Não, o capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Veja, Deus era inacessível, mas a palavra, ela veio a nós. Quando Deus fala, o que sai da sua boca é a palavra. É o seu filho. E ele pode fazer todas as coisas por meio da palavra. Por meio do seu filho. O seu filho se torna o centro do plano de Deus. Mas aqui fala que essa palavra, ela se fez carne. E ela habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. Quando o Filho, ele veio, a palavra veio. Os homens estavam envoltos em filosofias, em heresias. Estavam totalmente envolvidos com práticas malignas, porque havia na terra outra palavra. Quando Jesus Cristo chegou na terra, como a palavra da eternidade, como a palavra de Deus, Deus está trazendo um falar da eternidade para a terra. Deus está trazendo o que está no seu coração para os homens. A sua palavra, ela se encarnou. E ela viveu na terra por mais de 30 anos. E ela andou entre os homens.
Por um lado, era o Filho de Deus, mas por outro, era a palavra de Deus. E Deus pode fazer as coisas na terra por meio da sua palavra. Oh, irmãos, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Mas o que temos aqui? Nos dias atuais dessa geração, nós temos algo muito forte. Nós vemos que o próprio Deus, ele veio na sua nuvem para a terra. O próprio Deus está na terra. O próprio Deus está falando na terra. O próprio Deus está se expressando na terra. Mas ninguém está valorizando a sua palavra. Irmãos, a palavra se fez carne. A palavra encarnada, ela está andando na terra hoje. O mais difícil não é ver que tem 2 profetas poderosos na terra, operando sinais nos céus e milagres na terra. O mais difícil é saber que é o próprio Deus, como a palavra encarnada que está na terra. Como é fácil para nós entrarmos nas nossas páginas, das nossas redes sociais, e nós vermos os vídeos pequenos que falam dos milagres, ou que falam dos sinais. Esse vídeo tem 4 minutos, eu quero vê-lo. Não, esse aqui tem 6 minutos, eu vou vê-lo. Aqui fala de um milagre, um sinal que Deus está fazendo. Mas quando se fala das ministrações de 3 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas, ninguém, são poucos que querem abrir. São poucos que querem ver. São poucos que querem ouvir. Esse falar é muito longo. Não, eu não vou perder tempo com isso. Não, eu não quero. Sabe o que é isso? Rejeitar a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, não há visão de Deus. E sem as visões, o povo está corrompido. Irmãos, quanta corrupção. Quanta degradação. Estão rejeitando o próprio Deus. Não estão conseguindo ver que Deus está falando na terra. Não estão conseguindo ver que é por meio da palavra de Deus que todas as coisas na terra estão acontecendo. Não estão conseguindo ver que é por meio dessa palavra encarnada, irmãos, que Deus está salvando um povo. Em o capítulo 1 de João, versículo 4, fala: a vida estava nele. O Evangelho de João 1,4. A vida está nessa palavra. Quando essa palavra, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quando essa palavra é falada, ela produz nos seus ouvintes que acompanham essa palavra com a fé. A palavra precisa ser acompanhada com a fé. A vida entra. A vida penetra. A vida regenera o ser humano. Essa palavra traz a verdadeira vida para nós. As minhas palavras são espírito e são vida. Quando Deus está falando, a humanidade pode receber a vida de Deus. Aleluia! Ela precisa receber a vida. Aleluia! Aleluia! Praise the Lord! Quando os profetas do Senhor estão falando, quando os profetas do Senhor estão ministrando, é a vida de Deus que está saindo de dentro deles para alcançar toda a terra, para buscar os filhos de Deus. Se você quer ter um reino, a primeira coisa, você precisa de uma vida. Então, a vida animal, ela produz o reino animal. A vida vegetal, ela produz o reino vegetal. A vida humana, ela produz o reino humano. Mas a vida de Deus, ela produz o reino de Deus. A vida, ela traz o reino. A vida, ela traz o reino para nós. Quando os profetas do Senhor estão ministrando, e nós estamos nos arrependendo ali, e nós dizemos, eu quero receber essa vida. Irmãos, o reino de Deus que está nos céus, ele vem para a terra. E agora, como a semente, ele entrou dentro de nós. Essa primeira salvação acontece pela fé seguida nessa palavra.
Então nós obtemos, por meio da fé, a vida de Deus, a vida do reino de Deus. Nós nascemos de novo. Nós agora temos uma parte humana, mas nós também temos uma parte divina regenerada. Praise the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse é o primeiro aspecto da nossa salvação. Os poderosos profetas do Senhor estão nos mostrando. Nós, se obtermos a salvação inicial, a regeneração do nosso espírito, quer dizer, nós estamos obtendo tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Ele teve um viver humano normal, ele teve um sofrimento, ele foi à cruz, ele sofreu, ele morreu. Quando nós cremos na sua morte, na sua ressurreição, nós recebemos essa salvação inicial e o reino de Deus agora veio dos céus para a terra. Mas eles nos mostram que esse é o primeiro aspecto da nossa salvação. Não é todo. Agora nós somos da família de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus. Mas esse é o primeiro passo. Porque eles têm nos mostrado quem quer me seguir. Aleluia! Quem quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. No primeiro aspecto da nossa salvação, eles nos mostraram que é o Senhor que tomou a cruz. Mas no segundo aspecto, é nós que temos que tomar a cruz. Os cristãos precisam estar claros, todos nós, que nesse ministério, quando a palavra vem, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos abrir nosso ser, nos rasgar. É porque, no primeiro aspecto, o reino veio para a terra e está dentro de nós. Mas nós somos uma semente dura. Essa semente precisa cair na terra e morrer. Essa casca precisa ser rompida. Irmãos, a natureza é muito ruim em nós. Há muito pecado. Então, esse desenvolver da nossa salvação, esse desenvolver diário da nossa salvação, requer tomar a cruz. Oh, irmãos, como eles estão falando para nós, como eles estão nos mostrando. Irmãos, Mateus 16, 24, tomar a cruz. Eu não posso ficar simplesmente olhando para a salvação que eu conquistei gratuitamente, porque eu ainda sou carne. Eu ainda sou carne, irmãos. Eu tenho problemas sérios. Mas agora eu preciso tomar a cruz. Dia a dia. Viver uma vida crucificada. Viver uma vida em ressurreição. Viver uma vida conformado a Cristo. Isso vai garantir a minha entrada no reino dos céus. Aleluia! 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 Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O primeiro aspecto da nossa salvação, ele vem gratuitamente. Vejam, quando as coisas é de graça, nós temos uma tendência de não valorizarmos. Puxa, eu não paguei nada, já estou salvo. Mas alguém pagou algo. Alguém pagou um preço altíssimo pela nossa regeneração e pela nossa justificação posicional. Agora, eu preciso aprender a viver uma vida crucificada. Eu preciso aprender a fechar os olhos para o mundo. Nós vamos ver isso agora. E o terceiro aspecto da nossa salvação, eles nos falaram, é Romanos capítulo 12, o versículo 2. Esse versículo, irmãos, ele precisa se tornar a nossa realidade. Nesta assembleia existe um povo que nós cremos, que foi escolhido por Deus para entrar na segurança dos céus, no poderoso nome de Jesus. Nós apreciamos vocês, apreciamos o amor que vocês têm pelo Senhor, mas hoje eu preciso, irmãos, falar algumas palavras. Eu espero que vocês não me rejeitem por isso. Ontem à noite, os que participaram do clamor da meia-noite viram um grito do Senhor, um grito muito forte. E nessa noite eu quero compartilhar exatamente o que eu ouvi da parte de Deus ontem, depois do clamor da meia-noite. Eu não posso deixar essa palavra porque eu sou o primeiro que preciso dela. Então, aqui em Romanos 12, o versículo 2, nós temos um aspecto da nossa salvação extremamente importante. Vamos ver.
E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Preste atenção, a renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a renovação da nossa mente, ela acontece pela palavra de Deus. Irmãos, é impossível para alguém que está nesse ministério, que não consegue ouvir a palavra de Deus, ministrada para nós nas quartas-feiras, ministrada para nós nas sextas-feiras, ministrada para nós nos domingos, e a palavra nas assembleias, em toda a nossa programação, é impossível para alguém ter a sua mente renovada. A renovação da mente, ela acontece exatamente pela palavra de Deus. Sem a palavra, a mente continua terrena, velha, complicada, cheia de obras de Adão, cheia de obras do velho homem. A nossa mente caída, irmãos, essa mente que nós temos, ela foi produzida, irmãos, exatamente pelos ensinamentos que recebemos desde que nascemos naquela parte humana nós. Para os nossos pais, depois veio as escolas, depois veio aqueles amigos, depois veio alguns fizeram universidade. A nossa mente velha é a nossa pessoa, é o nosso caráter é a nossa pessoa. Então, tudo que o homem pensa é o que ele é. Os pensamentos que foram produzidos por filosofias, foram produzidos, irmão, por apostasias, foram produzindo o que nós somos hoje. Deus, ele somente podia salvar o homem, agora, nessa geração, pela sua palavra. Ele creu na sua palavra. Ele creu que a sua palavra tem vida. Ele sabe exatamente que quando a sua palavra começa a entrar em nós, existe o aspecto da vida que vai transformando a nossa velha mente, a mente caída, a mente terrena. E esse processo vai nos dando a mente de Cristo, vai nos dando o caráter de Cristo, vai nos dando a natureza de Cristo, vai nos transformando, vai nos conformando até um dia nós sermos glorificados. Aleluia! Amém! Aleluia! A renovação da nossa mente, ela acontece exatamente aí. E o que eu quero, depois dessa introdução, eu gostaria já de começar, o tempo não está a meu favor, então nós vamos começar com 1 Coríntios, o capítulo de número 10. Por favor, 1 Coríntios, o capítulo de número 10. Há algo que nós precisamos considerar aqui. Veja, o apóstolo Paulo, ele começa a falar da história de Israel. Ele vai contando a história de Israel. Mas, rapidamente, ele para a história de Israel e ele começa a falar da igreja. Em outras palavras, ele coloca a igreja dentro da história de Israel. Nessa passagem de Coríntios 10, é a única vez que nós temos exatamente dessa maneira. Mesmo quando estudamos Hebreus e vemos as 5 grandes advertências que o Senhor deu para nós, não tem nenhuma comparação como o capítulo 10 de 1 Coríntios. Se você pegar o capítulo 9 de 1 Coríntios, você vai ver que no final do capítulo 9, Paulo fala que estamos correndo uma carreira. E nós precisamos aprender a esmurrar nosso corpo. Nós precisamos aprender a esmurrar porque nós temos uma carreira para correr. Mas no capítulo 10 ele já fala, olha, tem problemas aqui que podem impedir de vocês completar essa carreira. O versículo 1, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Irmãos, por favor, compreenda isso. Só existe 2 povos da nuvem. O primeiro foi Israel naqueles 40 anos e o segundo somos nós. Eu não estou aqui desprezando nenhum líder, pastores que não se reúnem ainda, que não estão nesse santo ministério, mas eu estou afirmando aqui que o povo da nuvem, eles estão nessa assembleia nessa noite. Tá? Então aqui, a palavra é para o povo que está debaixo da nuvem.
é para o povo que está seguindo a nuvem. A palavra é para o povo desse santo ministério. Tá? Todos os nossos pais, aqui ele fala, estiveram todos sobre a nuvem. Então, vamos ver. 2, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Eu não tenho tempo de desenvolver, todos eles comeram de um só manjar espiritual. O versículo 4, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O versículo 5, por favor. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Irmãos, Deus não se agradou da maioria deles. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Veja, ele começa a falar de Israel, agora ele aplica para nós. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, muito importante. Eu gostaria que nós entendêssemos aqui a gravidade, irmãos. A gravidade das coisas. Vamos ver esse vídeo. É muito importante todos vocês prestarem muita atenção. Aqui é o próprio Deus falando. Por favor, não veja que são 2 profetas falando. Você precisa ver que é Deus falando. The witness and testimony of the church is diminished, is reduced. The best way to tackle this menace of apostasy in the church will come from first of all, clearly defining what apostasy really is. Definition of apostasy. The definition of apostasy. Apostasy comes from the Greek word apostasia, which essentially means, number 1, defiance against an established authority. Where? I told you that when I will define it for you, then you will fear it and run away. Apostasy, that's the number 1, we're still on number 1, refers to defiance against the established authority of God. Number 2, apostasy therefore means rebellion from the Lord. That's number 2. Apostasy therefore means rebellion from the Lord. Can I give number 4? In that case then, apostasy essentially becomes a condition in which a believer, a Christian believer, openly rebels from Christ Jesus the Lord. In the same way, apostasy is defined as the abandonment of true faith in Christ Jesus. The abandoning true faith in Christ Jesus. I am still operating from the Greek word apostasia. That root meaning of apostasy. I said, you cannot fight it unless you understand exactly what it is. Then you'll tackle it, right? Apostasy therefore becomes a breach of faith. A breach, to breach the faith, to breach it. If someone said there's a breach of security here, a security breach, a faith breach has happened here. To breach it, to antagonize it and cut it off, to dismantle it. Apostasy also becomes a revolt. A revolt against the established authority of the true gospel of the cross.
a revolt against the established authority of the true gospel of the cross. Aye. Somebody can revolt on that. You have staged a revolt on the cross. To revolt against the established authority of the cross of Jesus. Where do you run to once you revolt from that? Apostasy in essence then becomes the defection from the true worshipping of Christ Jesus as Lord. Defection. Aye. He now says that apostasy has now become defection. I have defected. And if you go to the dictionary and see what defection is, you will fear. Defecting from allegiance. That is deserting allegiance unto Christ Jesus the Messiah. You desert it. You are a deserter. Deserter normally means, in military terms, they don't just think you went home. In military terms, they think you have joined the enemy with the secrets. Aqui eu não vou falar da palestra sobre apostasia, porque o nosso bispo eleito João Rafael, ele já tem feito isso muito bem, e na semana passada o nosso pastor Sênio Michel, ele trouxe para nós essa palavra. Mas eu quero considerar apenas o que levou o povo judeu, o povo que estava debaixo da nuvem, a cair. E também por que tantos santos queridos que já estiveram nesse santo ministério, eles pararam, eles voltaram para trás, eles desistiram, eles desanimaram. De acordo com a palavra do próprio Deus, é porque eles não conseguiram se livrar da apostasia. Eles não conseguiram deixar a apostasia. Irmãos, nós estamos correndo um sério risco. Nesse santo ministério, todas as coisas que são velhas, tudo aquilo que veio das nossas velharias, que veio produto das palavras que recebemos, não serve. Quando a luz se manifestar nesse ministério, quem não estiver disposto a deixar as coisas velhas, termina ficando para trás. Termina encontrando um motivo de queixas. Termina encontrando um motivo para dizer, eu gosto dos profetas, mas eu não gosto da autoridade estabelecida por Deus. O que é isso? Apostasia. Não, eu gosto só das profecias do profeta, mas eu não gosto dessas mensagens de 6 horas. O que é isso? Apostasia. Irmãos, razão pela qual muitos homens de Deus do Brasil, mulheres de Deus, perderam no deserto, se perderam no deserto. E nós lamentamos muito, nós nos entristecemos muito, mas a nuvem é santa. Quando a nuvem vem, Deus vem. E a nuvem, irmãos, ela julga também. Nós vimos ontem que quem está debaixo da nuvem é julgado pela nuvem. Nós não temos tempo de cometermos coisas pecaminosas nesse ministério e ficarmos ocultos muito tempo. A luz, ela vai se manifestar pela palavra de Deus. E se nós não estivermos dispostos a tratar com essa coisa, nós vamos sair da proteção da nuvem. É a própria nuvem que não suporta as trevas. Nós fomos atraídos para a nuvem, mas se nós não decidirmos, irmãos, deixar as coisas velhas, a própria nuvem vai nos julgar. Eu estou aqui com o coração cheio de temor. Aqui, quando nós entramos em 1 Coríntios 10, nós vamos ver alguns pecados. O tempo não está ao meu favor, eu vou ter que resumir muito rapidamente. Então nós aprendemos, irmãos, quando estávamos no Egito, a ouvir o faraó. Nós estávamos satisfeitos de sermos escravos de faraó. Nós estávamos satisfeitos de apanhar. Porque o escravo ali, ele era obrigado a trabalhar muitas horas por dia. Ele tinha que preparar o seu tijolo. E quando Deus preparou uma oportunidade para tirá-los daquele lugar e dar a eles uma preciosa bênção, a boa terra,
Irmãos, não foi fácil tirá-los. Mas no caminho, é exatamente aonde nós estamos agora. Se não tinha comida, eles murmuravam. Mas se tinha comida, eles murmuravam. Irmãos, se não tinha água, eles murmuravam. Irmãos, Moisés sofria como, desculpa eu usar essa palavra, como um animal. Moisés sofria o dia inteiro contra esse povo. Moisés experimentou 3 grandes rebeliões no seu ministério. Então nós temos o tabernáculo, o átrio exterior. Nós vimos que ele experimentou a primeira rebelião. Vamos ver daqui a pouco, com aquele povão querendo comida. No Egito nós tínhamos. Por que aqui nós vamos morrer? Depois ele experimentou uma segunda rebelião no lugar santo, já com o povo que servia. Já era, em palavras nossas hoje, com os evangelistas que servem, os pastores, já é com os que servem. Eles queriam a liderança, eles tinham inveja, muita inveja, então o Senhor precisou pedir para os representantes das 12 tribos cortar aquela vara e levar Moisés para o Santo dos Santos, aquela vara que produzisse amêndoa, ali sairia a liderança que iria conduzir, que iria ter direito à palavra de Deus. Essa segunda rebelião foi no lugar santo. E Moisés enfrentou a terceira rebelião, foi no Santo dos Santos, com Miriam e Arão. Porque eles ministravam lá dentro com Moisés. Essas 3 rebeliões no ministério de Moisés por insatisfação. E hoje o que nós vemos, esses 2 mensageiros da eternidade, o que eles experimentam de rejeição e de rebelião em toda a terra, de pessoas que não querem ouvir Deus, que não querem a palavra de Deus, que querem a eternidade, mas da sua própria maneira. Irmãos, que estão sempre dando um jeito para entrar no Santo dos Santos da sua própria maneira. É como aqueles homens que levaram aquele paralítico. Enquanto Jesus estava dentro daquela casa, eles não conseguiram entrar, então eles foram por cima, abriram um buraco, e eles queriam e entraram no Santo dos Santos, aonde Jesus estava, o Santo dos Santos estava ali. Entraram por cima. Os homens querem a presença do Senhor, mas não querem pagar um preço. Não estão dispostos a tomar a cruz. Eles murmuram, eles são orgulhosos, eles são difamadores, eles são caluniadores. Mas o pior, irmãos, quando nós assistimos a palestra da apostasia, e eu quero convidar esse ministério, dê atenção a essas palavras. Nós precisamos estar ouvindo essas palavras da apostasia que o Senhor deu para esse ministério. Irmãos, e as palavras do profeta Elias. Ah, mas eu já ouvi. Irmãos, cada ministração há algo novo. E isso é segurança para nós. A nossa mente está sendo renovada por meio da palavra de Deus. Quanto mais eu escuto, mais eu sou renovado. Mais a apostasia vai desaparecendo de mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, nossa segurança é estar nos pés dessa palavra. Nós precisamos dessa palavra. Então, nós vimos a gravidade disso. Agora, eu vou detalhar, então, alguns itens importantes do capítulo 10 de 1 Coríntios. Eu considero importantíssimos, amados irmãos. Ainda o capítulo 10, o versículo 5, eu vou ler uma vez mais. Fala assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, aqui o que nós temos? Deus não se agradou da maioria deles. Vamos ver, quando fala maioria, irmãos, quer dizer mais de 50%. Muito mais. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em Números, capítulo 14, versículo 22. Eu vou ler Números 14, o versículo 22 e o versículo 23. Vamos ver se essa é a nossa condição. Muito obrigado. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Quantas vezes? 10 vezes.
Irmãos, isso aqui é muito grave. Eu posso estar nessa situação. De repente, hoje, eu pus à prova o Senhor 9 vezes. O Senhor, Ele é generoso, mas debaixo da nuvem, Ele precisa também julgar. Ele está nos conduzindo para a boa terra. Ele está nos conduzindo para o arrebatamento por meio da sua palavra. Mas, irmãos, Ele não suporta o pecado. Ele não suporta essa murmuração. Vai chegar um momento que o limite dele termina. Nós vamos ver isso mais tarde. O 23, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Isso aqui é muito grave para nós. Nós somos o povo que está debaixo da nuvem. O Senhor nos chamou. O Senhor está nos conduzindo. Mas há um risco para nós aqui. Irmãos, eu quero rogar a vocês. Olha o versículo 29 agora. Olha o que aconteceu no 29 e no 30. Essa situação aqui, ela pode afetar todos nós. Neste deserto, cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O que temos aqui? Assim, por favor, entendam isso. O Senhor, Ele fez, irmãos, eles percorrerem 40 anos no deserto. Enquanto aquela geração que se rebelou, ela não tombou no deserto, eles não puderam entrar na boa terra, a nova geração. Isso quer dizer, irmãos, que a nossa rebelião atrasa a nossa entrada no arrebatamento. Isso aqui é muito grave. Ele ficou dando volta com o povo. O Senhor precisava cumprir o seu juízo contra os rebeldes, que não se arrependiam, que não buscavam perdão. O Senhor precisava cumprir isso. Então o que ele fez? Ficou dando volta, enquanto eles não morreram. O Senhor não pôde dar entrada. Agora, aqueles que nasceram durante o deserto, os vossos filhos, esses entraram. Nós estamos desfrutando das bênçãos da nuvem, mas não podemos abusar. No aspecto positivo, a nuvem vai nos conduzir por meio da sua palavra para o arrebatamento. No aspecto negativo, coletivamente, nós podemos atrasar o arrebatamento. Porque nós estamos maltratando demais o Senhor de toda a terra. Olha, eu gostaria de ler com os amados ainda o livro de Êxodo, capítulo de número 13, por favor. Open your Bible, abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 13. Pastor Sênior, se o senhor me permite, eu preciso falar algo. Por favor. Amados, vocês não estão ouvindo uma ministração do Antigo Testamento. Eu vou até pedir para o amado pastor Sênior que use o verbo no tempo nosso. Se você aí, que eu estou falando, você aí, cada um de vocês, e fala o nome de alguns que o senhor está vendo. Se vocês não ouvirem esta voz, vocês vão cair. Se vocês murmurarem, você, viu? Luciane, você. Se você não murmurar, se você murmurar, você vai ficar fora. Vocês não... Esta nuvem que julga é a nuvem na qual todos nós fomos batizados. Esta palavra está se repetindo. Eu espero que todos estejam entendendo. Porque isso está surgindo agora, amados. Este chacoalhar. Então, por favor, eu peço em nome de Jesus, humildemente, esta pregação não é do Antigo Testamento. É hoje para nós que estamos debaixo da mesma nuvem, sendo guiados pelo mesmo profeta, pelos mesmos profetas com o mesmo destino, a pátria celestial, mas vão cair, a maioria caiu. Então, por favor, se até agora você não entendeu, deste ponto em diante, o Senhor está falando comigo e com vocês.
Amém? Por favor, nós já avisamos ao pastor Sênior que não se preocupe com o horário. É um assunto crucial. Talvez hoje você vai descobrir que você já poderia estar sendo julgado pela nuvem. Amém? Então, muito obrigado, mas precisávamos pôr este prumo. Senão eles acham que é uma pregação do Antigo Testamento. Era aquele povo. Talvez muitos não tenham entendido o que o senhor está falando, pastor Sênior, comigo e com todos os que estamos aqui. Muito obrigado, preciosa arcebispa. E quando nós vemos o desespero de Moisés, todos os 40 anos, ele rogando pelo povo, ele chorando pelo povo, ele clamando, porque chegou o momento de Deus dizer, eu vou destruir a todos. Eu não suporto mais. Era murmuração, era contendas. Nós vamos ver alguma coisa. Então, quando eu olho para a nossa preciosa arcebispa, eu vejo o desespero. A nossa liderança chora por nós. Clama por nós. Eu acredito que se isso não estivesse acontecendo, irmãos, o Senhor já teria perdido a paciência conosco. Porque somos de natureza rebelde. Há isso em mim. Há em vocês. Nós temos que admitir que ainda há muitas trevas em nós. A ausência da luz que trata, irmãos, com o nosso interior é uma realidade. Nós fomos afetados pela árvore do conhecimento. E na árvore do conhecimento existe uma fonte, é uma vida ali. Existe o bem e existe o mal. Nós acostumamos a viver pelo bem e pelo mal. Mas a árvore da vida é outra fonte. A árvore da vida representa o Pai. Nós somos afetados, irmãos. Nós passamos a viver numa vida totalmente sem uma mente ser renovada. Nós precisamos nos voltar para a árvore da vida. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Deus é luz. Quando a palavra é exposta, irmãos, nosso interior precisa ser exposto. O Senhor, Ele precisa remover as coisas velhas para nós podermos entrar na promessa. E aqui nesse capítulo de Êxodo, o capítulo de número 13, o versículo de número 17, irmãos, eu já ouvi essa palavra dos profetas, eu creio que vocês também. Aqui mostra dois caminhos que o Senhor, Ele colocou para mim e para você. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para quê? Porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Preste atenção. Então nós temos o primeiro caminho, a saída do Egito até a boa terra. Eu não vou detalhar aqui se foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas o que eu posso dizer para vocês é que esse caminho, eles demorariam menos de 1 ano para chegar na boa terra. Era muito rápido, era direto, caminho pelas terras dos filisteus, posto que era mais perto. No versículo 18, ele fala, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Olha a palavra rodear, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. O 19 também levou consigo, aí o 18, né? Então você percebe aqui que Deus, o que ele fez? Ele preferiu levar o povo por um caminho mais longo. Por quê? Porque, de acordo com o versículo 17, quando a coisa apertasse lá na boa terra, qualquer luta, qualquer situação difícil, eles foram por um caminho mais fácil. O que eles fariam? Eu vou voltar para o Egito. Eu tenho meu conforto no Egito. Eles não aguentariam lutas. Mas o Senhor fez o quê? Ele faz eles dar a volta, vai até o Mar Vermelho, o Senhor abre o Mar Vermelho, eles passam e o Mar Vermelho fecha. O que o Senhor está dizendo? Você não vai voltar mais. O mar está fechado. Vai ter as lutas, as dificuldades, você não vai voltar mais. Irmãos, nós temos como o povo do Egito, é aquele povo que eu posso dizer do Egito, nós temos a natureza de querer coisas fáceis. Nós queremos as coisas fáceis. Irmãos, eu moro aqui na Flórida. Para mim ir a Nova York de avião é 3 horas. Eu estou lá. Mas para mim de carro é 28 horas. Para mim de a pé, talvez eu gaste como 20 dias, 3 semanas. Se você me perguntar,
como você quer ir? Irmãos, eu quero ir de avião. Mas quando eu chegar lá, né, eu entrei no avião, fui bem tratado, comi, bebi, cheguei lá em Nova York, me pergunta, como é que foi a sua viagem? Foi muito boa. Qual foi a sua experiência? Eu não tive experiência. Mas se eu for caminhando, se eu pagar um preço para chegar lá, irmãos, quando eu chegar lá, eu vou chegar cheio de experiência. O velho morreu, eu tive que aprender a depender do Senhor para chegar, pra pegar carona, eu passei fome, eu passei dificuldades, eu sofri para chegar, eu cheguei todo arrebentado, eu estou cheio de experiência, o meu velho homem tão bom, tão bom. O Senhor, Ele escolhe as coisas mais difíceis. Ele quer fazer o nosso velho homem tombar no deserto. Irmãos, o velho homem não pode entrar na boa terra. Esse velho homem, cheio de complicações, não pode participar do arrebatamento. O Senhor está fazendo de tudo para nos julgar hoje, julgar essa maldita natureza, matar esse velho homem e fazer com que essa nova criação entre na segurança dos céus. Aleluia! Não reclame. Aleluia, glória a Deus por isso. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia. Não reclamem, não murmurem, não façam isso. Nós vamos ver agora, irmãos, quanta insatisfação eles tinham. E essa insatisfação trouxe, irmãos, destruição para eles. Nós não precisamos disso, falta tão pouco para nós. Tão pouco para nós. Vamos ver então, primeiro versículo, isso aqui dói o meu coração porque eu sinto que eu estou nisso, irmãos. Eu estou nisso. Abram, vamos ver então, Êxodo, capítulo 16, versículo 1 e o 2. Repetindo, Êxodo 16, versículo 1 e o 2. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias, preste atenção, olha, aos 15 dias do segundo mês. Então, nós temos o quê? Nós temos 45 dias aqui, depois que saíram do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. Oh, Senhor! Quantos dias? 45 dias. Tinham acabado de sair. Irmãos, e no versículo 3 disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matar-nos de fome toda esta multidão. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Eles tinham acabado de sair, irmãos. Eles tinham acabado. Veja essa rebelião. Ora, irmãos, então o que o Senhor faz? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então aqui, irmãos, eu não vou ler todo o capítulo, mas vale a pena vocês lerem, que aqui eles falam: vocês murmuraram contra mim, contra a nuvem, contra o próprio Deus, contra o Mungu Baba, Deus Pai. Entende? A murmuração. Então Deus faz o quê? Tá bom, eu vou dar para vocês. É isso que vocês querem? Eu vou dar para vocês. Então, o que nós temos aqui? Deus vai prover para eles comida. Mas, além de preparar carne para eles, que eles tanto queriam, Deus vai trazer o maná para eles. Agora, olha, irmãos, vamos ver um outro versículo que nos... É tão triste esse outro versículo. Números, capítulo 11, por favor. Abram comigo em número 11, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. E o popolucho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: que nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma. Nenhuma coisa vemos senão este maná. Irmãos, é muito triste.
Deus trouxe algo dos céus para eles. Não faltava nada. Eu quero dizer para você que está nessa assembleia e aqueles que vão nos assistir depois, pelo amor de Deus, não está te faltando nada. Pare de reclamar no poderoso nome de Jesus. Eu falo para as irmãs, preciosas irmãs, não force o seu marido. Não force ele ter 2 ou 3 trabalhos para manter um padrão de vida adequado. Não faça isso. O mais importante é o que está à nossa frente. Se você tem o que comer e o que beber, que esteja feliz. É Deus que está pondo na sua casa. Não dá mais tempo de murmurarmos. Ganha pouco. Não, não vai dar. Não, isso não dá. Não, não vai. Irmãos, parem com isso em nome de Jesus. Nós não podemos ferir a nuvem. Nós não podemos trazer o juízo de Deus agora para nós. A igreja, ela já está sendo julgada hoje. Ontem nos foi falado isso. Ontem, depois do clamor da meia-noite, o juízo da casa de Deus, da verdadeira casa, é hoje. Não se preocupe se o caminho é mais difícil. Não se preocupe se a condição financeira não está adequada. Você precisa se adequar ao seu padrão de vida. Esteja feliz, esteja contente. Nós precisamos dar graças a Deus em tudo. Faça a sua casa um lugar de celebração. Celebra o arroz com ovo. Celebra o bife se você tiver. Celebra, mas saiba que tudo que entra na sua casa é a nuvem que está trazendo. Não temas. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se nós agora olharmos para a situação dele, o apóstolo Paulo disse, é exatamente o que aconteceu com eles, que vai acontecer com o povo da nuvem no final dos tempos. Irmãos, quando eu olho para a apostasia, a palavra de Deus naquele vídeo para nós, eu temo. Quando eu cheguei nesse santo ministério, o bispo João Rafael, nós fomos tendo alguma comunhão um dia e eu preocupado, pelo amor de Deus, me mostra isso. Eu já estava com uns 2 meses, eu falei, mas eu não vi tudo, eu preciso. E eu estava ouvindo, irmãos, essas mensagens todo o tempo. Eu catei tudo o que tinha. O que tinha de mensagens eu ouvi. Aí eu falei, mas tem algo que está faltando. E eu falei com ele, e ele falou, tem uma mensagem sobre apostasia. O senhor precisa ver, e enviou para mim. Irmãos, eu ouvi tantas vezes. Irmãos, eu tenho, cada vez que eu escuto, eu tenho mais temor. Sabe por quê? Olha, porque o temor vem. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora. Olha esse falar. Preste atenção, esse falar para nós. Vamos ver esse vídeo. É menos de 1 minuto. Vamos ver. Nos assusta esse vídeo. Por que nos assusta? Porque essas palavras é o próprio Deus falando. É Deus falando para nós. Deus está desesperado. Aqueles que possuem e que estão carregados com a ira de Deus, com a ira do Cordeiro, eles já estão aqui. Nós já estamos carregados com a ira de Deus. The beholders of the wrath of God are here. Os portadores da ira de Deus estão aqui. Hallelujah. Aleluia! We are already here. Nós já estamos aqui. And our stripes are open. Anybody can see. E as nossas marcas são abertas. Qualquer pessoa pode ver. Olha, os portadores da ira de Deus estão aqui. Eu creio que isso nos traz grande temor. Quando eles falam essas palavras, eles não estão nos assustando. Eles estão falando assim, se preparem. Nós estamos hoje para ajudar vocês. Se vocês não se preparar, o que vai acontecer depois do arrebatamento? A ira de Deus. Irmãos, tudo que nós estamos recebendo desses 2 mensageiros é amor, é consolo, é uma palavra de orientação. Tudo que sai da boca deles hoje, irmãos, é nos ajudando, é nos encorajando a perder
essa vida velha. Mas eles estão dizendo, saiam logo. A ira que está sobre eles é muito grande, irmãos. Não é pouca coisa. No México, quando esse terremoto, irmãos, se eles não tivessem descarregado a ira deles no chão, eles teriam destruído aquele país. Aí buracos, irmãos, assim de quilômetros, dezenas de quilômetros, centenas no chão, abriram valas, como se fossem grandes crateras. Eles jogaram a ira de Deus dentro da terra, que abriu o chão. Irmãos, eles já fizeram isso com dezenas de países. Por que eles estão fazendo isso? Porque nós estamos aqui ainda, irmãos. Eu estou com tanto temor. Quando a igreja sair, aquela ira, irmãos, eles não vão jogar no chão. Eles disseram que vão estar no corpo glorificado, andando no meio das cidades, com terremotos, irmãos, e os prédios caindo, destruindo. Irmãos, a coisa é séria. Nós não podemos facilitar com isso. Nós temos que deixar para fora toda a apostasia. Nós temos que deixar para fora tudo que é velho. O que fez os judeus, irmãos, o povo de Deus cair, irmãos, foi uma série de coisas, nós vamos ver. Mas principalmente, irmãos, eles trouxeram as coisas velhas para o deserto. Eles trouxeram as coisas velhas para debaixo da nuvem e eles não queriam deixar essas coisas. Por isso a rebelião contra a autoridade, rebelião contra os que servem, rebelião contra o Deus Pai, rebelião contra a comida, irmãos, foi uma constância, uma insatisfação. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, nos limpar completamente, irmãos, o que vai ser de nós e dos nossos filhos? O que vai ser dos nossos altares? O que vai ser do Brasil? Irmãos, o Senhor, Ele espera algo de nós. O que está aqui, irmãos, na nossa frente é o reino de Deus. Eles vieram para estabelecer o reino de Deus. Eles têm nos falado, irmãos, de uma maneira profunda do reino. Eles estão apresentando o reino de uma maneira forte. Por isso, eles estão julgando todas as coisas negativas. Depois da última semana de Daniel, tudo que era negativo foi julgado. Os 1000 anos, eles nos falou, irmãos, que não existe mais. Satanás, eles já jogaram. Eles não têm medo de Satanás. Eles não temem homens. Eles não temem ninguém, irmãos. Eles só temem o Deus Pai, em cuja missão eles estão envolvidos. Eles vão fazer de tudo para executar essa missão. Se preciso for, eles vão passar por cima de nós. Eles vão nos tratorar, mas eles vão cumprir essa missão, irmãos. Mas nesse momento eles vieram para nos resgatar, para nos evacuar, nos levar para fora. E eles estão numa tremenda luta para nos arrancar daqui. Irmãos, eles estão lutando para nos arrancar. Nós ainda temos muitas raízes aqui. Nós ainda temos muitas coisas velhas aqui. Eles lutam para nos arrancar dessa terra com força. Irmãos, as hostes celestiais estão trabalhando na terra em nosso favor. 2 grandes anjos estão na terra nos ajudando. Eles estão nos ajudando. O Pai está envolvido diretamente com esta evacuação. Irmãos, há os céus envolvidos para nos tirar dessa maldita terra. O pecado consumiu essa terra. O Senhor precisa julgar o pecado. Nós precisamos nos preparar urgentemente para sair dessa terra. Aleluia! Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que temor, meu Deus, que temor. 1 Coríntios, o capítulo 10, fala assim: o versículo de número 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Primeiro, coisa que cobiça. Irmãos, Paulo está mostrando que eles se envolveram com cobiça. Isso aqui é muito grave. É muito grave. Nós estamos nos arrependendo desse pecado constantemente no clamor da meia-noite. Temos que tratar com isso.
A cobiça, irmãos. E aqui nós vimos que a cobiça, ela vai trazer simplesmente outros pecados com ela. A cobiça, ela vai trazer outros tipos de pecados. Vamos ver o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Oh, meu Deus! Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos o segundo pecado, a idolatria. Oh, irmãos, nós vimos, não vamos abrir, mas em Êxodo 32, ali quando eles fizeram o bezerro de ouro. Sabe, não, eu preciso ler esse versículo, me perdoe, vamos abrir, Êxodo 32. É importante porque aqui vai mostrar o caráter de Deus, mas também o caráter do obreiro. Êxodo 32, o versículo 1, fala assim. Vamos ler juntos, Êxodo 32, o versículo de número 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se a Araão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Olha, irmãos, o que eles fizeram com Deus? Debaixo da nuvem. Muito rápido. E nós estamos vendo que a idolatria, ela atinge várias áreas da nossa vida, do nosso viver. A idolatria não é simplesmente fazer um bezerro de ouro. Mas nós estamos vendo, irmãos, que quando nós temos coisas que adquirimos pela cobiça dessa terra, dos nossos olhos, pela concupiscência, irmãos, coisas que nós estamos dispostos a morrer por isso. Isso é uma idolatria para nós. Existem dois princípios aqui. O que é a vontade eterna de Deus e o que é a vontade permissiva de Deus. Eles nos falaram isso. Irmãos, quando Deus estabelece a sua vontade eterna para nós, Ele quer nos tirar de um lugar para outro. Mas a sua vontade permissiva é quando nós ficamos insistindo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Deus termina permitindo. Portanto, nós insistirmos. Quando nós adquirimos aquela coisa, irmãos, ai, Deus me deu. Não, não era o projeto de Deus dar. Mas de tanto nós insistirmos, Deus terminou permitindo e aquilo vai nos destruir. Aquilo vai se tornar um ídolo para nós. Isso é muito perigoso e nosso coração tem essas coisas. Como descobrir o que é a vontade eterna para mim? Nessa época eu já não posso errar mais. Eu já não posso me dar o luxo de ficar tropeçando. Como uma criança, chorando, eu quero isso, eu exijo. Em alguns casos, irmãos, a pessoa chega e fala assim, quando eu estava naquele ministério, eu era abençoado. Agora que eu estou nesse ministério, eu não tenho bênçãos. Os irmãos não oram para mim ser abençoado. Eu vou voltar para aquele ministério. Irmãos, com quem? Que os irmãos pensam que estão falando? Deus não está preocupado, irmãos, em melhorar a nossa condição aqui na terra. Não dá mais tempo. Deus não está com o coração de dar tudo o que o filho quer. Então nós precisamos sair do estágio de ser crianças. A criança, ela mede o amor que ela tem pelo pai, pelo que o pai dá para ela. Se vai no mercado e ela vê um carrinho e ela chora, faz birra, o pai acaba dando e ela fica contente. O amor, puxa, eu amo meu pai. Mas no dia que o pai não dá, ela chora, se desespera. Irmãos, nós temos que crescer. Nós precisamos aprender a amar o Pai, não pelas coisas que Ele nos dá nessa terra, mas pelas coisas que Ele preparou para nós nos céus. Se eu quero isso e eu não ganhei do Pai, para de pedir. Se preocupa com a tua eternidade. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Se entrega para o reino. Aprenda a amar o Pai, não por aquilo que Ele dá para você, físico, mas por aquilo que Ele representa para você, por aquilo que Ele é para você. Nós vimos que o amor precisa nos constranger. Nós vimos que temos que ser capturados por esse amor. Os dois profetas nos falaram que nós não podemos estar almejando só a eternidade.
amando a eternidade, eles falaram, vocês precisam primeiro amar a Jesus, ao Cristo glorificado. Quando você o ama, a eternidade já é sua. Irmãos, nós precisamos ser atraídos por esse amor. Nós precisamos deixar ser levados por esse amor. Nós precisamos ser atraídos pelo nosso futuro esposo. Ele é lindo, ele é belo, ele é eterno. O meu coração é para ele, o meu ser é para ele, a minha vida é para ele, toda a minha família é para ele. Eu o amo, eu o quero, eu o desejo, eu preciso da presença dele, mesmo eu sendo essa noiva tão infiel, mesmo eu sendo essa noiva imunda. Aleluia, ele glória veio a Deus. até a terra. Ele se entregou por mim. Ele podia ter escolhido uma noiva perfeita para se casar, mas ele desceu por causa de uma noiva tão imunda, tão pecadora, e ainda era inimiga dele, que vivia de costa para ele. Ele fez de tudo para me conquistar. Ele veio a mim. O seu amor me alcançou. A graça foi atrás de mim. Eu estava em uma corrida em direção ao inferno. Eu estava cego. Eu não podia ver. A graça insistiu comigo, a graça me perseguiu, a graça me alcançou, a graça me deu vida, a graça me salvou. Esse amor é um amor eterno, eu não posso deixar esse amor! Aleluia! Amém, aleluia, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós estamos nos arrependendo. O arrependimento, o clamor da meia-noite já começou. Amém. O amor do Senhor precisa nos constranger. Esse amor é suficiente. Esse amor é tudo o que precisamos. Irmão, ser amado pelo Senhor, no momento de estar debaixo da nuvem, quando nós reconhecemos que somos amados por Ele é diferente. Somente um dos apóstolos, eles nos falaram uma coisa: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Uma coisa é nós amarmos o Senhor, isso é importante. Mas o apóstolo João fala que ele era o discípulo amado. Você sabe qual é a diferença? Primeiro, de você amar o Senhor. E segundo, de você ser amado por Ele. Tem uma grande diferença. O apóstolo João, irmãos, ele se sentia amado. Entende? Ele se sentia protegido. Por isso, ele foi considerado esse homem. Aonde o Senhor estava, não tinha problema. Ele me ama. Eu creio no seu amor. Eu sinto amado. Em 5 ocasiões no seu evangelho, fala o discípulo amado, o discípulo amado, o discípulo amado. Por quê, irmãos? Ele se sentia nessa etapa, agora, para nós garantirmos a nossa entrada, irmãos, nós precisamos nos sentir amados pelo Senhor. Porque debaixo dessa nuvem, nós temos tudo. Há um Senhor que nos ama. Há um Senhor que se preocupa conosco. O Senhor que enviou os 2 mensageiros para nós. Eles estão na terra por nossa causa. Eles vieram para a terra por nossa causa. Eles estão sendo perseguidos por nossa causa. Eles estão sendo difamados em toda a terra por nossa causa. Eles estão sendo, irmãos, tratados de uma maneira desumana por essa geração, inclusive por líderes, são tratados de uma maneira tão má por essa maligna geração por nossa causa. Nós precisamos ser o povo da nuvem que se sente amado pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui, quando nós lemos ainda, eu não vou entrar em mais 3 das murmurações, mas eu ainda quero ler Coríntios capítulo 10, por favor, ainda, 1 Coríntios capítulo de número 10, eu quero ler o versículo 7 com os irmãos. Fala assim, eu vou finalizando já com as leituras. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Isso aqui, nós estamos vendo exatamente aquela situação do bezerro de ouro.
O versículo 8, e não pratiquemos imoralidade como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Irmãos, isso aqui foi o outro problema seríssimo que aconteceu. Eu não precisa, não vamos ler, mas você pode marcar, isso está em Números, capítulo 25, versículo 1 e 2 e 3. Quando o povo foi até aquele reino de Baal Peor, e eles se envolveram com as mulheres daquele reino. Eles terminaram tendo relações sexuais com aquelas mulheres. Oh, irmão, que tristeza para Deus. Então, aqui nesse versículo 8 mostra essa situação. Temos que tomar muito cuidado com essa questão da carne, parte sexual, partes, irmão, de imoralidade sexual, orgia sexual, pornografias, tudo que está relacionado com a carne, temos que tomar muito cuidado. Então aí, e não pratiquemos imoralidade como algum deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Veja, debaixo da nuvem. O versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordidura da serpente. Então nós vimos aqui que a serpente também foi algo que o Senhor teve que trazer para julgá-los. Né? Isso está em Números 21, versículo 4 ao 9. Não vamos ler, mas marca aí Números 21, o versículo 4 e o 9. O Senhor precisou julgá-los também com a serpente. Agora, tem um que eu quero ler agora, que é o versículo seguinte. Nos foi falado isso ontem, e eu fiquei com muito temor. O versículo 10, nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Irmãos, isso é grave. Vamos abrir esse, nós precisamos ler, Êxodo capítulo 12, o versículo 23. Vamos dar uma lida, repetindo Êxodo 12, 23. Fala assim, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na vega da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para o ferir. Então, aqui, o que é o destruidor? Nós podemos dizer que o destruidor pode ser uma praga, irmãos, de morte, que é liberada pelo profeta Moisés, que hoje está na terra. Agora, veja, quando fala do sangue, a casa que tiver o sangue, hoje nós somos a casa de Deus. Você entende? Então, se nós tivermos a redenção, o sangue, a morte, a praga não toca. Mas, no caso de nós vivermos em rebelião, nós vivermos na apostasia, irmãos, pode não ter sangue suficiente, aí toca. Eu temo muito. Até hoje, o Senhor nos guardou, irmãos, não há morte entre nós, desse juízo do coronavírus. Graças ao Senhor. Nós não somos melhor do que ninguém, mas há pastores morrendo em toda a terra. Há líderes, irmãos, morrendo em toda a terra. Aqui nos Estados Unidos, quantos líderes? Essa semana, agora passada, morreu um pastor aqui em Miami, de coronavírus. Músico. Mas entre nós, o Senhor tem nos guardado, mas a pergunta é, até quando? O sangue está fluindo, mas vai chegar o momento, de acordo com o que Paulo falou, que esse sangue, irmãos, pode não estar em nós e essa praga nos alcançar. Entende? E eles estão falando que é possível, irmãos, que isso aumente em outros níveis, em outras direções, em outras dimensões, enquanto nós ainda estamos aqui. Então a murmuração, irmãos, o orgulho, a soberba, foi deixando eles caírem, tombando. E o Senhor foi os matando de diversas maneiras. Não foi só de uma. Irmãos, eles foram, toda uma geração, irmãos, foi ficando. Todo, não conseguiram entrar. E eu quero ler com os santos esse versículo aqui. Por favor, não me entendam mal, mas eu preciso ler esse versículo. O Salmo 103, por favor, o versículo 7. Eu sinto que é um momento importante para a gente ler esse versículo. O Salmo 103, o versículo de número 7. Fala assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Veja, são duas coisas importantes aqui. O que é caminhos
e o que é feitos, o que é milagres. Entende? Então Moisés, ele tomou um caminho, mas os filhos de Israel tomaram um segundo caminho. Preste atenção nisso. Agora vamos ler Hebreus capítulo 3, versículo 10. Por favor. Repetindo, Hebreus 3, 10. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, Hebreus 3, 10, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Então ele manifestou os caminhos para Moisés. Eu vou dizer uma coisa com muito temor. Se você está nesse ministério e você não aprecia a palavra, você somente aprecia os milagres, você só aprecia os sinais, você está correndo um sério risco. Eu vou repetir isso. Se você está nesse ministério e você somente aprecia os sinais, olha que bonito. Olha que coisa linda, eles são de Deus. Mas se você não aprecia a palavra de Deus que sai da boca deles, você está correndo um sério risco. Os sinais e os milagres é para nos atrair para a palavra. Você entende? O Senhor, por ter misericórdia de nós, porque nós somos uma geração tão incrédula, que ele está operando mais sinais do que o que ele fez no deserto. O que ele está fazendo conosco hoje, ele não fez em nenhuma geração. Ele está fazendo isso porque ele sabia que a nossa incredulidade iria aumentar nesses dias. Então tudo o que ele está fazendo hoje é para chamar a nossa atenção para essa única voz, para essa palavra, para as orientações. Se você não gosta de participar de uma mensagem num culto global de quarta-feira, é muito longo. Você não gosta de participar de uma vigília global de sexta-feira ou de domingo, você está correndo um sério risco. Nós já temos quase 60 mil, 70 mil inscritos nos nossos canais que já estão fazendo isso. Mas isso não traz garantia nenhuma de que os inscritos em nossos canais, que estão vendo só as profecias, que lindo, é um homem de Deus, ele fala, eles não têm nenhuma garantia de que vão entrar. Nenhuma garantia. O que o Senhor está fazendo é nos humilhar nesses dias. Nós precisamos celebrar todos os milagres, porque Deus nunca fez o que ele fez em nenhuma geração. Temos que celebrar. Mas nós temos que saber que o que o Senhor está fazendo é para a palavra. É para temer quem está falando. É para temer essa palavra. É para saber que é Deus que está na terra. É para saber que temos que olhar para esse Deus. Nós temos que acreditar nesse Deus. Se nós tirarmos os olhos, nós vamos tombar desse deserto. Nós vamos ser jogados para dentro da tribulação. E eu quero finalizar ainda com Hebreus capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 11. A seguir, Hebreus 3, 11, fala assim. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hoje, o que o Senhor está nos mostrando hoje é que Ele precisa chamar a nossa atenção. Ele quer chamar a nossa atenção de qualquer maneira. Ele tem tanto amor por nós. Ele nos ama de tal maneira. Irmãos, o Senhor precisa ser amado por nós. Mas Ele é Deus. Ele precisa se sentir amado. Precisa, irmãos. Ele veio pessoalmente para a terra. Ele pessoalmente, ele está levando adiante agora a finalização da primeira etapa da obra dos seus 2 mensageiros. O Filho não pôde vir. É necessário que o Filho permaneça nos céus até o tempo em que todas as coisas aqui vão estar em ordem. O Filho não pôde vir, mas o Pai veio. Pessoalmente o Pai está na terra.
pessoalmente. E eu quero finalizar, irmãos, quando nós vimos no domingo aquela palavra, eu não sei vocês, mas eu fiquei desesperado. Vamos ver esse vídeo. Irmãos, eu fiquei desesperado. Olha esse vídeo. Quando Deus falou, já estava de madrugada, eles iam e voltavam. Nós não conseguimos sair, os bispos estavam ali, era uma festa, celebração. Irmãos, domingo é um dia que eles amam. Vocês perceberam? No domingo é um dia precioso para eles. Eles sempre falam isso. Sim. Eu acho que o arrebatamento... Não vou nem falar isso, por favor, não vou falar. Mas eles amam o domingo. Então olha esse vídeo aqui, quando foi falado por eles, na madrugada. Eu creio que quem estava ali na hora levou um choque. Vamos ver esse vídeo, por favor. Eu fiquei assustado. Mas tinha uma celebração tão linda, irmãos. Que celebração linda. Que celebração preciosa. Oh, irmãos, é tão precioso ouvi-los. As palavras eternas. E dessa vez a celebração foi... Let the Messiah come. Let the Messiah Que o come. Messias venha! Que o Messias venha! Nós estamos prontos! Que o Messias venha! And was supposed to listen to the message has heard. Todos aqueles que ouviram esta mensagem já ouviram! Que o Messias venha! Esta é uma adoração poderosa! The worship when all of you enter. Então, quão linda será a adoração quando todos vocês entrarem no céu! Listen to the worship in heaven. Quando eu ouço a adoração do céu, eu acordo chorando, muito poderoso. Vocês ouviram que os profetas do Senhor disseram que o Messias venha. Todos que tinham que ouvir essa mensagem já ouviram. Nós estamos prontos, que o Messias venha. Deixe essa música penetrar no seu espírito depois de uma mensagem como essa. Sofremos pelo Senhor. É um privilégio. Ele disse, porque a nós nos foi concedido o privilégio e a honra de não apenas crer em Jesus Cristo, mas também de sofrer por Ele. É uma honra e um privilégio sofrer por amor ao Senhor, por amor à verdade, pela santidade dEle. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu fiquei desesperado. Eu imaginava a nossa preciosa arcebispa tendo que traduzir. Ela precisa nos contar, porque todo aquele falar passa por ela. Imagina o coração dela. Eu sinto que o Senhor deu uma saúde muito boa, senão o coração para no momento desse. Porque eles têm nas mãos deles os nomes daqueles que vão entrar. Eles vieram já com essa lista, irmãos. E são eles que, quando eles falam, pode vir, irmãos, é o próprio Deus falando. Eu não podia terminar essa mensagem se não fosse com o que nós ouvimos no domingo. Eu sinto que está bem e eu quero encorajar vocês. Nós estamos debaixo da nuvem. Por favor, vamos continuar nesse caminho, amando o Senhor, sendo amado por Ele, com obediência às nossas autoridades, nos santificando. Também eu oriento, vamos sair no sábado com pano de saco. Nós temos tudo, irmãos. O Brasil é um país privilegiado por Deus. O Senhor tem nos amado, nós temos que admitir isso. Eu gostaria agora, antes de finalizar com uma oração, irmãos, eu sinto que nós precisamos fazer um pequeno arrependimento agora. Depois eu quero passar a palavra para nossa arcebispa. Se você sentir de ajoelhar, nós precisamos clamar ao Senhor agora, irmãos. No poderoso nome de Jesus, eu excedi o meu tempo, então em nome de Jesus, por favor, vamos agora fazer um arrependimento. Eu vou conduzi-los aqui. Se no seu coração
passou algum tipo de rebelião, algum sentimento faccioso, se você ouviu alguma palavra negativa contra os líderes desse ministério, se alguém trouxe algum mau conselho para você, alguma palavra que te danificou, palavra que trouxe morte para você, ou se saiu alguma murmuração do seu coração, da sua língua, vamos tratar com isso agora. Por favor, abra o seu coração. Se você quiser abrir o seu microfone, abra agora. Vamos falar com o Senhor. O Deus Pai está aqui. A nuvem está aqui. Irmãos, Ele recebe sim nessa assembleia. Nós somos o melhor que Ele conseguiu durante todo esse tempo do ministério dos profetas. Ele nos trouxe para essa nuvem. Nós amamos o Senhor. Nós nos sentimos amados pelo Senhor. Há muitas horas que nós fracassamos. Há muitas horas que nós caímos. Há muitas horas que nós estamos. Vamos falar com o Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu clamo a Ti.